Você já imaginou assistir The Thundermans e do nada dar de cara com o Kid Danger? Parece mentira, mas isso realmente aconteceu. Ou pelo menos é isso que muita gente pensa. Mas antes de eu contar essa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O que pouca gente sabe é que muito antes de se tornar o Henry Hart em Henry Danger, o ator J.C. Norman já havia aparecido em The Thunderman, e essa participação passou completamente despercebida por anos. Hoje eu vou te mostrar quando isso aconteceu, por que quase ninguém percebeu e algumas curiosidades que tornam essa participação ainda mais interessante. Antes de falar da aparição dele, precisamos voltar um pouco no tempo. Hoje, quando a gente pensa na Nickelodeon, é impossível não lembrar de Henry Danger. A série estreou em 2014 e rapidamente virou um dos maiores sucessos do canal, ficando no ar por 5 temporadas e dando origem até a outras produções do mesmo universo. Mas antes de tudo isso acontecer, J.C. Norman ainda era um ator no começo da carreira, fazendo pequenas participações em diferentes séries da emissora. Foi justamente nessa época que ele apareceu em The Thunderman. A série tinha acabado de estrear e ainda estava apresentando seus personagens ao público. No episódio chamado Presidente da Classe, da primeira temporada, J.C. Norman aparece interpretando um estudante chamado Flunky. É uma participação bem rápida, tanto que a maioria das pessoas nem percebe. Na época em que esse episódio foi lançado, ninguém fazia ideia de que aquele garoto acabaria se tornando um dos maiores rostos da Nickelodeon. Para quem assistiu ao episódio em 2013, ele era apenas mais um aluno da escola dos Thundermans. Mas tudo mudou poucos meses depois. Em 2014, J.C. foi escolhido para interpretar Harry Hart, um adolescente comum que consegue o emprego dos sonhos, ser ajudante do Capitão Man. Assim nasceu o Kid Danger, personagem que conquistou milhões de fãs no mundo inteiro. A série fez tanto sucesso que ficou anos sendo um dos programas mais assistidos da Nickelodeon. E é justamente por isso que essa participação antiga chama tanta atenção hoje. Quando os fãs reassistem The Thundermans, imediatamente reconhecem o rosto do ator e pensam: espera aí, o Kid Danger apareceu nessa série? Mas a resposta é não. Apesar de ser o mesmo ator, ele interpreta um personagem completamente diferente. Ou seja, isso aconteceu antes mesmo de Harry Hart existir. O mais curioso é que esse não foi um caso isolado na Nickelodeon. Era muito comum a emissora testar atores em pequenas participações antes de dar papéis principais para eles. Vários artistas conhecidos começaram fazendo aparições rápidas em outras séries do canal. Era uma forma de mostrar o talento deles e ver como o público reagia. Isso explica por que tantas pessoas acabam encontrando rostos conhecidos quando reassistem séries antigas da Nickelodeon. Na época, ninguém dava importância. Hoje, virou uma curiosidade muito interessante. Outra coisa que faz muita gente confundir essa participação é que, anos depois, os universos de Henry Danger e The Thundermans realmente acabaram se encontrando em produções mais recentes. Então alguns fãs misturam as duas situações e acreditam que aquele episódio antigo já era um crossover. Mas não era. O personagem de J.C. naquele episódio não tem nenhuma ligação com Henry Hart. Mas agora que vocês já sabem como o J.C. Norman foi parar em The Thundermans, vamos falar do episódio em si. Afinal, o que exatamente o personagem dele faz na história? Tudo acontece no episódio Presidente da Classe, da primeira temporada. A história gira em torno da disputa entre a Phoebe e o Max para se tornarem presidente da turma. Como sempre, os dois irmãos acabam transformando uma simples eleição escolar em uma verdadeira guerra, usando seus poderes e tentando sabotar um ao outro. É justamente nesse episódio que aparece o personagem interpretado por J.C. Norman. O nome dele é Flunky e ele faz parte do grupo de alunos que vive andando com o Max.
Na prática, ele funciona como um dos capangas do Max durante a eleição, ajudando nas confusões e apoiando tudo o que ele faz. Se você prestar atenção nas cenas, vai perceber que o Flank quase sempre está ao lado do Max, reagindo às ideias malucas dele e participando de vários momentos engraçados. É uma participação pequena, mas já é suficiente para reconhecer o Jace Norman. Outra coisa curiosa é que, em alguns momentos do episódio, o personagem dele demonstra interesse pela Phoebe. Ele tenta chamar a atenção dela e até flerta um pouco, o que acaba sendo engraçado porque a Phoebe praticamente não dá bola para ele. Hoje em dia, quando a gente conhece o Jace como Henry Hart, essas cenas ficam ainda mais curiosas de assistir. É engraçado pensar nisso porque, anos depois, Jace Norman virou um dos maiores protagonistas da Nickelodeon, enquanto nesse episódio ele era apenas um aluno secundário. Pouco tempo depois, ele já estava estrelando a própria série e aparecendo em praticamente todas as propagandas do canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe o like para mais vídeos.